boa noite. Nós estamos começando mais um Porque Creio Apocalipse. E por incrível que pareça, nós chegamos hoje ao último episódio do nosso programa. É isso mesmo, nós chegamos ao último episódio do nosso programa. E você aí, se você perdeu algum programa, é só você acessar nossa página do YouTube, que lá você vai conseguir acompanhar as programações anteriores, para que você fique ligado aí aos assuntos, que você possa se inteirar nos assuntos que aqui foram transmitidos. E eu já quero aproveitar agora, enquanto você vai entrando aí, enquanto você já está acessando, se organizando aí, que você convide também os seus amigos. Você sabe que nós estamos ao vivo através de 2 páginas. Nós estamos aí no Facebook, então já quero pedir para você que está pelo Facebook, temos ali a opção de compartilhar. Você pode compartilhar na sua timeline para que seus amigos, para que seus familiares possam acompanhar, possam assistir a esse episódio final da nossa série. E também tem a opção aí para quem está no YouTube, isso mesmo, você que está no YouTube, copia o link aí, compartilha no WhatsApp para que mais amigos, mais pessoas também possam assistir e a gente possa propagar a mensagem do Evangelho. Nós estamos muito felizes por poder chegar ao final dessa série e saber que muitos amigos e muitas pessoas puderam aprender um pouquinho mais sobre as Escrituras. E eu quero aproveitar para mandar um abraço especial para a comunidade aqui de Várzea Grande, os nossos irmãos que estão nos acompanhando, que têm assistido a cada programa. Também quero aproveitar para cumprimentar e mandar um abraço especial para a nossa comunidade de amigos e irmãos surdos, que sempre estão acompanhando a todas as programações que acontecem. E eu quero mandar um abraço especial para você, que está aí ou no seu trabalho, ou na sua casa. A gente fica muito feliz por ter a sua participação. E enquanto você vai convidando aí os seus amigos, nós vamos ouvir a nossa música oficial aqui do nosso programa. No meu coração arde um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebido por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. E essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Creio que é só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, o mesmo amor naquela geração. Tem um fogo intenso no meu coração, arde um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebido por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. E essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça,
creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que é só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, com o mesmo amor daquela geração. Eu só no que está escrito na palavra. Eu creio que sou salvo somente pela graça. Creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio só no que está escrito na palavra. Eu creio que sou salvo somente pela graça. Creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, com o mesmo amor daquela geração. Ao longo de cada série, nós podemos perceber que o livro do Apocalipse são revelações de Deus para o seu povo. Nós podemos perceber também que as profecias, elas estão se cumprindo e aprendemos que existem muitas profecias, inclusive, que estão se cumprindo nos nossos dias de hoje. E na série de hoje, não vai ser muito diferente. Nós iremos aprender revelações de Deus para mim e para você em relação ao tempo do fim, os últimos acontecimentos e a nova terra. Hoje vai estar presente aqui com a gente um grupo especial de pastores e teólogos que irão explanar esse tema. Então, se você quer aprender, quer conhecer um pouco mais, não saia daí. Porque vai estar com a gente aqui o pastor Flávio Ramos, pastor Christian Zeferino, Heverson Almeida e o pastor José Carlos. Fique ligado, porque o tema de hoje será surpreendente. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um tema aqui do Porque Creio Apocalipse. É um prazer estar aqui com você para mais um tema. Na verdade, nós vamos tratar de vários assuntos hoje. Os últimos acontecimentos desde o dia que nós estamos vivendo até a nova terra. Então se prepare que hoje nós vamos ter uma jornada extraordinária no conhecimento bíblico apocalíptico. E é claro que, antes de começar, assim como o Denis já disse, o nome dos pastores que aqui estão comigo, eu gostaria de agradecer a presença de todos, aqui do pastor Heverson Almeida, é o evangelista aqui da Missão Oeste Mato Grossense. Seja bem-vindo, pastor Heverson, obrigado por sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar com vocês aqui nesse programa especial, né? Esse programa mexe com o coração da gente, Apocalipse. É algo que nos empolga e é muito bom poder estar aqui nesse momento especial. Com certeza. Obrigado, pastor Heverson. Pastor Christian Zeferino, que é o pastor da nova geração aqui da Missão também, MDA, desbravadores, aventureiros, música, jovens. Seja bem-vindo também, pastor. Pastor Flávio, muito obrigado pelo convite. É muito bom estar com você, com o pastor Heverson, com
o pastor José Carlos. É muito bom estar com você conectado aqui, falando sobre esse livro extraordinário que traz esperança para nós, para todos nós. É isso aí, o pastor José Carlos, também chamado de Zequinha, né, entre nós, carinhosamente, é o pastor escolar daqui da Escola Adventista de Várzea Grande e também atua aqui com jovens, com os adolescentes aqui na Igreja Central. Obrigado, pastor José Carlos, por ter vindo aqui e participar com a gente nesse programa especial. Eu que agradeço, né? O tema do Apocalipse é um tema muito importante para mim e é muito bom estar aqui para compartilhar sobre esse assunto. Muito bem. Amigos, nós estamos tendo o costume, desde os temas anteriores, de orar pelos pedidos que estão sendo feitos. Então, se você tem um pedido especial no seu coração, você pode escrever aí nos comentários. E mesmo que você esteja assistindo uma gravação, não seja no dia da estreia, pode ter certeza que essa oração que nós vamos fazer aqui, Deus, Ele vai atender conforme a santa e bendita vontade dEle. Ele é onisciente, Ele é onipresente, e para Ele o tempo é como se não existisse, porque da mesma forma que Ele está com todos que estão aqui assistindo no dia da estreia, Ele também está com você, caso você esteja assistindo depois de algum tempo, não sabemos quanto tempo. Então, mesmo assim, se você quiser escrever nos comentários, escreva. Ou se você quiser levar a Deus em pensamento os pedidos, coloque diante do trono de graça de Deus e vamos orar antes de abrirmos a palavra dEle. Vamos falar com Deus. Querido Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos agora de nos aprofundar nestes temas tão importantes, referentes aos últimos acontecimentos da história deste mundo e também aos acontecimentos futuros, depois que tudo isso acabar. Porém, antes de abrirmos a Tua palavra, queremos pedir que o Senhor, de forma maravilhosa e misericordiosa, tome em Tuas mãos os pedidos que estão sendo feitos aqui, aqueles que estão no coração de Teus filhinhos, aqueles que foram escritos. O Senhor conhece cada uma dessas pessoas que estão aqui conosco. Também o Senhor conhece cada um de nós que estamos aqui. Pedimos que o Senhor venha nos iluminar, nos abençoar, nos instruir através do Teu Santo e Bom Espírito, para que nosso entendimento seja aberto, expandido, e assim nós possamos compreender e, acima de tudo, colocar em prática as lições que aqui nós vamos aprender juntos. Tudo isso nós te pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Agora eu quero, junto com você, começar essa jornada. Nós vamos falar um pouquinho sobre alguns acontecimentos que Jesus profetizou no Evangelho de Mateus. Na verdade, Jesus, ele profetizou algo que é o ponto-chave para o seu retorno a essa terra. No versículo 14 ele fala disso. Ele fala sobre a pregação do Evangelho em todo o mundo. E quando o Evangelho for pregado em todo o mundo, virá o fim. Jesus, ele disse isso em Mateus, capítulo 24, versículo 14. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo. Eu vou ler aqui para você. Mateus 24, versículo 14 diz assim: E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Veja, o capítulo 24 de Mateus é o capítulo apocalíptico de Mateus. É como se fosse um mini apocalipse, onde Jesus explana os últimos acontecimentos. E nós não vamos ler todo o capítulo, porque nós não vamos ter tempo para isso. Nós falaremos de outros assuntos ainda tão importantes quanto esse. Então, para ganharmos tempo, eu vou contextualizar você. Jesus disse que no final dos tempos haveriam falsos profetas. E eu pergunto para você, você já viu algum falso profeta por aí? Usando a palavra de Deus para enganar, para mentir, para ganhar dinheiro, inclusive, das pessoas? Ele falou de falsos cristos. Você já viu algum homem se fazendo de Cristo ou se colocando no lugar de Cristo? Com certeza já, né? Ele falou também de epidemias, pestes em vários lugares. E aí? Nós estamos vivendo justamente num contexto deste, né? E não é só o coronavírus, mas tem outras doenças que permeiam a nossa sociedade, a população mundial. Ele também fala de fome em vários lugares.
e são milhões de pessoas que morrem de fome todo ano. Ele também fala da desigualdade social, mas ele fala de terremotos, de ações na natureza, de pontos que aconteceriam na natureza. E nós vemos terremotos, tsunamis, nós vemos o mundo sendo transformado graças à ação do homem, poluição e tantas outras coisas. Então veja, tudo isso Jesus disse em Mateus 24. Porém, ele dá um ponto final. Ele diz que o que aconteceria, que antecederia a sua volta, é a pregação do Evangelho. E isso está acontecendo. Existem alguns países difíceis de entrar, mas mesmo nesses países que é difícil de entrar o Evangelho, existem missionários, pessoas que estão ali de forma camuflada, de forma velada, e estão vivendo nesses lugares, correndo o risco de morte para levar o Evangelho, a mensagem de Deus. Sem falar na internet, que alcança lugares que nós ainda não conseguimos alcançar humanamente falando, mas as ondas das redes chegam até lá. Então, Jesus disse que quando o Evangelho fosse pregado, ele voltaria. E acredite, o Evangelho está sendo pregado e nós não vamos saber qual será o último dia, a última pessoa em que receberá a mensagem. Uma coisa eu sei, coisas extraordinárias estão acontecendo em vários lugares do mundo. Existem pessoas de religiões inalcançáveis outrora que estão sonhando com Jesus. Estão sonhando com missionários, e quando elas têm contato com esses missionários, elas estão já com o coração aberto. Sabe, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem um trabalho missionário através das ofertas da Escola Sabatina, que nós chamamos de missões mundiais, missão global, e tudo isso tem atingido muitas pessoas, construído igrejas, hospitais, escolas, centro de influências, temos rádios, temos TV, e temos muitas outras programações pela internet, fora os missionários que estão indo até esses lugares. Então o Evangelho do Reino está sendo pregado e as pessoas estão sendo alcançadas. Mas, além de ser pregado o Evangelho em todo o mundo, algumas coisas estarão acontecendo aqui neste mundo. E uma delas são algumas leis que estarão confirmando a palavra de Deus. E nós encontramos essas leis em Apocalipse. Como, por exemplo, Apocalipse capítulo 13. E é justamente sobre isso que nós vamos falar agora. E quem é que vai abordar este assunto é o pastor Christian. Ele vai falar agora sobre os acontecimentos que estão prestes a acontecer, mas sinais que já apontam que isso vai acontecer. Ele vai falar justamente sobre decreto dominical, entre outras coisas. Então, pastor Christian, o que você tem para nos dizer a respeito disso? Exatamente, pastor Flávio. Nós conseguimos perceber aqui que o decreto dominical, ele já está basicamente às portas, né? É interessante que o livro de Apocalipse, o capítulo 13, você começa a entender um pouco mais esse assunto quando você percebe que ali em Apocalipse 13 você tem dois grandes poderes. O primeiro grande poder é um poder religioso, ilustrado aqui por uma besta, um animal que surge do mar. E o segundo grande poder que você vê também em Apocalipse capítulo 13, no verso 11, é também uma besta, mas é um poder civil que surge da terra, tá certo? E aí você percebe uma inter-relação entre esses dois poderes, Satanás agindo por trás desses dois poderes para fazer cumprir a sua vontade. Então, o que a gente entende aqui sobre decreto dominical? Na verdade, essa palavra decreto dominical ela não aparece na Bíblia, mas você entende por Apocalipse capítulo 13, do verso 11 até o verso 18, que a segunda besta, a besta que surge da terra e é identificada pelos Estados Unidos da América, e nesse bate-papo aqui a gente não tem todo o tempo para destrinchar um pouquinho mais e explicar para você detalhes dessa identificação desse poder. Mas aí na sua casa, com bons materiais, você consegue realizar esse estudo. Então você percebe que esse poder civil, identificado pelos Estados Unidos da América, ele presta um serviço à primeira besta, ao primeiro poder, que é apresentado aqui em Apocalipse 13 como a besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, que é identificado pelo poder
romano, poder papal. Então, a Igreja Católica, historicamente, é responsável pela alteração do dia de guarda, do sábado para o domingo, tá certo? E aí o que você vê hoje, ao longo, bem depois da Reforma Protestante, você vê todas as denominações protestantes aceitando, assimilando a observância do domingo, do falso sábado, imposto pelo poder católico, como o dia de guarda verdadeiro. Então, é até interessante você depois notar esses detalhes aí. Há um autor católico que ele fala assim, em relação às denominações protestantes que observam o domingo. Ele fala assim: quando estas denominações observam, guardam o domingo, vocês estão prestando uma homenagem, uma reverência à igreja mãe, porque a igreja romana, né? A igreja mãe, porque nós alteramos o sábado, a guarda do sábado para a guarda do domingo. Então pesquise isso ao longo da história para você entender o contexto que a gente está chegando aqui. Muito bem. Então, o poder civil, que é o poder dos Estados Unidos da América, eles emprestam esse poder para fazer com que a imagem da besta seja levantada. Que imagem que é esta? É a adoração a Satanás através de um falso sábado. Você entendeu? Adoração a Satanás através de um falso sábado. Você percebeu que eu não estou economizando palavras aqui. Estou falando algumas coisas muito claras e muito duras, mas que são bíblicas e que são reais. Então, o que acontece? Muitas pessoas pensam assim: pastor, então vai surgir um decreto dominical forçando as pessoas a guardarem o domingo lá na Europa, num outro país, aqui no Brasil. Outro dia teve uma notícia, acho que lá da Bahia, de um município que estava querendo fechar o comércio no domingo e ter o domingo como um dia da família e tal. Veja, quem vai impor o domingo como um dia especial para a natureza, para a família? E você olha quantos problemas estão relacionados ao meio ambiente, quantos problemas estão relacionados à família, e o domingo ele vai surgir como uma válvula de escape para esse mundo que precisa de relacionamentos, para esse mundo que precisa de paz, de amor. Há inclusive grandes chefes de estados que sugerem que nós devamos ter uma ONU das religiões, para você ter uma ideia, porque a ONU civil não está resolvendo os problemas, que são em grande parte religiosos. Então perceba o seguinte: quem vai sugerir, quem vai propor, quem prepara todo o ambiente é o primeiro poder, o poder que surge do mar, representado pela Igreja Católica Romana. Mas quem vai fazer com que isso aconteça de forma mundial é o poder dos Estados Unidos da América, representado aqui pela besta que emerge da terra. E há um sinal muito interessante, que é o sinal 666, que é o selo da besta, né? E muita gente fala em chip, muita gente fala em um monte de outras coisas. Isso nada mais, nada menos representa que a adoração a uma criatura ao invés da adoração ao Criador. Simples assim, tá certo? Não adianta você usar aí a gematria, ou gemátria, como você quiser chamar, pegar o nome de alguém, querer colocar as letrinhas ali e tal. O 666, uma dízima periódica que representa uma falsa adoração à criatura e não ao Criador. Pastor Heverson, você está pedindo a palavra? Amigo, eu queria te fazer uma pergunta, mas antes de fazer a pergunta, nós estamos nesse momento de pandemia e nós percebemos que no meio político da pandemia surgiu o clamor de chefes de estados para que haja uma liderança mundial. E isso mostra claramente que a profecia ela está caminhando para o seu cumprimento. Porque o que você comentou aí é exatamente o fato de que uma liderança de Estado irá clamar por uma liderança religiosa para que tome a dianteira dos principais assuntos mundiais. E o que se viu agora durante a pandemia, né, vários noticiários colocaram isso, que é necessário uma liderança.
alguém que seja a representação mundial, haja um governo mundial. Isso é muito interessante. Exatamente. Pastor Flávio, então o ambiente, vamos dizer assim, o pano de fundo, ele é preparado pela Igreja Católica, de certa forma, se apresentando como essa possibilidade. Mas quem vai apontar e falar, olha, você pode ser esse governante, vai ser o poder representado aqui, Pela 13, besta. 11, que é a besta que surge da terra, que é os Estados Unidos da América, que inquestionavelmente é o poder militar, o poder civil mais forte desse planeta. Agora, a minha pergunta é a seguinte: a pessoa conhece as profecias, sabe que essa questão do decreto é o gatilho final para a volta de Jesus. A pergunta é, então eu posso levar a minha vida tranquilamente, fazer o que eu quiser, e esperar só nessa hora para tomar uma decisão e dizer de que lado eu sou? De forma nenhuma. Você que está acompanhando o nosso programa aqui, você pode ver o seguinte, é aquela velha história do sapo que está ali dentro da panela com água fervendo, beleza? Então o sapinho está ali, a água está normal, aí o fogo começa a esquentar a água, o sapinho vai se acostumando. Para quem está nesse meio e está buscando os interesses da terra, lucro e outro prazer e outros tantos, vai aparecer uma oportunidade que vai ganhar o seu coração por completo e vai tirar do seu coração a esperança da volta de Cristo Jesus, da nova terra e tudo mais. Então a gente precisa, o quanto antes, romper com o que há de pecado, o que há de maldade em nossa vida, para que o nosso coração possa estar inteiramente conectado com Deus. Ok? Então, você percebe assim que o decreto dominical é um decreto que vai forçar todas as pessoas a observar o domingo como um dia necessário para a grande aldeia global, para o bem do meio ambiente, das famílias, do comércio, tá certo? As desigualdades sociais. Então, o domingo ele vai ser um dia para a gente poder reorganizar nossa comunidade mundial. Essa é a ideia que você vê que estão sendo propostas por aí por diversas autoridades civis. E dessa forma, a gente tem, então, os Estados Unidos da América forçando a guarda do domingo. Primeiro, como um dia de observância para fazer bem à sociedade, a todos nós, a todas as famílias. E depois, como um decreto, uma imposição. E aí, quando for um decreto, aí nós temos, assim, o domingo se tornando o sinal da besta e o sábado se tornando o selo de Deus, ok? Então, nesse momento, pastor Flávio, eu já passo a palavra para você, é que a gente percebe que vai ter o grande divisor de águas, tá certo? Entre aqueles que estarão debaixo do selo de Deus e do selo da besta, ok? Veja só então, pastor Christian, e se você quiser falar mais alguma coisa, pode me interromper. Pelo que eu entendi então, tudo que você disse aqui é o seguinte: o discurso está correto. Nós realmente precisamos de um dia para descansar, de um dia para a família, de um dia para pararmos de emitir tantos poluentes, os carros pararem, as indústrias pararem. Então o ser humano precisa disso, né? Então o discurso está correto. O que está errado é o dia, porque Deus definiu o sábado e o homem está definindo o domingo. Por isso 666, a Bíblia fala em Apocalipse 13, que é número de homem, né? É porque é autoridade de homem. Não autoridade divina, exatamente. Então, e Apocalipse fala, Apocalipse 14, no caso, fala do selo de Deus. Então, da mesma forma que Deus tem um selo, o homem, com autoridade humana, mas é claro, usado por Satanás, estabelece algo semelhante ao de Deus, que daí, no caso, é o domingo, para contrapor o sábado, conforme Ezequiel 20:20, que fala que o sábado é o sinal, né? É o selo que separa. E aí, o que nós podemos ver? Então, entra comigo nesse raciocínio, você que está acompanhando aí. Se Deus tem um selo e o inimigo tem o selo dele, então basta você escolher, certo? Você se lembra da história do Egito, quando as pragas caíram no Egito? Você se lembra que lá era o juízo de Deus contra os deuses do Egito. E aí o que aconteceu? Para proteger o povo de Israel da última praga, Deus pediu para passar sangue nos umbrais da porta, sangue de cordeiro. E aí o primogênito da família não morreria quando viesse a última praga, que era a praga da morte do primogênito, certo? O sábado é o selo de Deus para nos proteger do juízo de Deus que virá. Ele é o selo, ele já existe. O selo da besta está sendo criado, formado,
Então, quando sair o decreto, né, pastor Cristian? Aí que o selo será estabelecido, não é isso? Exatamente. E um outro detalhe interessante, pastor Flávio, é algumas pessoas, e eu também já me questionei, por exemplo, as outras grandes religiões. Você tem o cristianismo, o hinduísmo, você tem o islamismo e outras grandes religiões. Como é que esse povo todo vai se unir em torno do domingo e em torno de uma liderança espiritual? E, pastor Christian, fica uma coisa clara, a pandemia tem mostrado tem aberto as cortinas para algumas coisas que ficaram obscuras quando a gente interpretava essas profecias. Essa era uma dúvida minha. Mas, por exemplo, a pandemia mostrou que os decretos que são feitos pelos governos em uníssono, ela tem o mesmo efeito sobre praticamente todas as religiões. Então, quando veio a pandemia, não foi só as igrejas cristãs que fecharam. As mesquitas fecharam, as sinagogas fecharam, tudo fechou. Quando veio a determinação de que todo mundo tinha que usar máscara, essa determinação não foi só para o Brasil, para os Estados Unidos, foi para todos. Ou né? para uma religião Ou para uma religião específica. Então, os decretos dessa pandemia e as determinações, por exemplo, em relação ao uso de máscara, álcool e tal, mostrou claramente que quando existe uma liderança que emite uma normativa para todos e os governos acatam isso, vai todo mundo seguir. Exatamente. Interessante. Então, voltando, então, fechando esse raciocínio do decreto dominical, já que o sábado é o selo de Deus, o domingo é o selo da besta, o sábado nos protege do juízo de Deus. Mas a Bíblia fala, no próprio Apocalipse 13, que aqueles que receberem o selo ou a marca da besta, eles receberão o juízo de Deus. E esse juízo será derramado aqui na terra e nós estaremos aqui, né? Então, aqueles que são selados por Deus, aqueles que são selados pela besta estarão aqui. E, pastor José Carlos, explica para nós um pouquinho sobre esse juízo, sobre as pragas, mais ou menos como será isso aí, pastor José Carlos? Muito bem. Então, assim como o pastor Flávio estava mencionando ali uma alusão ao Êxodo, então as pragas também fazem alusão ao Êxodo, um juízo que mostra o poder de Deus. E a gente, de alguma forma, a gente vê isso em Apocalipse 15 e 16. Eu vou ler aqui Apocalipse 15, versos 5 a 8, que vai nos explicar como que vão funcionar as sete últimas pragas. Diz assim: depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheios da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, um detalhe muito interessante que o que eu vou falar aqui vai mencionar é que, neste momento, Jesus está trabalhando no santuário celestial como intercessor. Isso quer dizer que quando eu vou até o Pai, quando eu faço alguma oração, quem intercede, quem intervém, quem aplica o perdão, quem aponta o perdão para a minha vida, quem direciona o perdão para a minha vida, direciona as bênçãos, direciona a graça para a minha vida, é Jesus que está trabalhando no santuário celestial. Mas esse texto aqui de Apocalipse 15 fala de um momento em que o santuário celestial vai estar num ritmo diferente. O texto fala que abriu-se o santuário e João viu o santuário, então ali ele viu 7 anjos que tinham 7 flagelos e eles estavam vestidos como sacerdotes, né, linho puro e cingidos com cinta de ouro, e fala que eles estavam com as taças de ouro cheias da cólera de Deus. E aí o verso 8 termina dizendo assim: e o santuário se encheu de fumaça e ninguém podia entrar nele. Ninguém podia entrar nele. Isso quer dizer que neste momento não haverá intercessão. Isso quer dizer que nesse momento a gente está falando um momento em que a teologia adventista chama de fechamento da porta da graça, ou seja, chegará um momento da história da Terra em que não haverá mais oportunidade de salvação. Não haverá mais oportunidade de salvação. E nesse momento a Bíblia fala então que os 7 anjos saem com as 7 taças
e derramam as 7 pragas, né, os 7 flagelos. E é interessante que em outros textos vão dizer que esses 7 flagelos eles estão cheios da cólera de Deus. Aqui a gente lê o verso 7, cheios da cólera de Deus. E o capítulo 16, que vai narrar as 7 pragas, os 7 flagelos, o capítulo 16, no verso 5 ao 7, vai dizer por que Deus vai mandar esses 7 flagelos. E o motivo é porque perseguiram o povo de Deus. O pastor Christian mencionou ali o decreto dominical, e no decreto dominical você vê uma perseguição ao povo de Deus, porque não podia comprar e nem vender aquele que não tivesse a marca. Ou seja, o povo de Deus vai passar necessidade, vai ter que dar um jeito, né, vai passar por situações muito difíceis, por momentos muito problemáticos, e é por causa dessa perseguição ao povo de Deus que Deus vai derramar, então, as 7 últimas pragas. Quando Pastor, você dá... Pode falar. Antes de você continuar o raciocínio, segura aí, não perde o raciocínio não. Não perdi não, pode ficar. Porque você tocou num assunto muito importante. Porque você falou do decreto dominical e o povo de Deus vai sofrer perseguição, certo? Então o povo de Deus ele não vai ser levado antes do decreto, ele vai ficar aqui e vai passar pela última perseguição. E aí vem uma pergunta, até o pastor Cristo quiser responder, como é um tema que o pastor Cristo abordou, é o seguinte, eu acho que faltou esse detalhe. Quando sair o decreto dominical, o que o povo de Deus tem que fazer, pastor Cristo ou pastor Zé? Me ajude aí, porque eu acho que esse é um ponto importante, porque antes de começar a cair as pragas, vai vir o decreto dominical. E o que o povo de Deus tem que fazer quando sair o decreto dominical? Pastor Flávio, eu vou emendar mais uma pergunta junto, que aí eles ali são gabaritados para responder. Deixa né? com eles. Né? Pastor José Carlos, muitas pessoas não gostam de estudar profecia, especialmente o livro do Apocalipse, exatamente por causa das pragas. Porque eles ficam com medo de tudo isso acontecendo e como é que eu vou ficar. A minha pergunta, né, colaborando aqui com o pastor Flávio, a pessoa que é fiel a Deus, ela precisa ter medo dessas pragas, dessas 7 pragas aí? Muito bem, então eu vou deixar o pastor Christian responder a primeira pergunta, e aí eu respondo a segunda. Eu fiquei absorvido na segunda pergunta e esqueci a primeira. Saiu o decreto dominical, Ok, a primeira lembrei. pergunta, o que o povo de Deus tem que fazer? Muito bem. Olha, o povo de Deus deve permanecer fiel ao Senhor, o povo que é do Senhor deve permanecer fiel ao Senhor. Há uma orientação de Ellen White que depois do decreto dominical, o que acontece? Há uma orientação, como haverá uma perseguição, muita gente hoje já está se desfazendo de tudo e já quer sair correndo, abandonar as igrejas, as cidades e ir para o meio do mato e tal, porque diz que o decreto vai sair. Veja, a orientação que nós temos, profética, é que nós precisamos permanecer no posto de vigia, anunciando e pregando até o dia em que esse decreto chegar, ok? Depois que esse decreto chegar, aí nós podemos sair para a cidade, das grandes cidades, ir para os locais mais ermos, mais distantes, até porque teremos uma perseguição, ok? Mas nós não podemos deixar de pregar. Esse tempo que nós temos agora, pastor Flávio, é um tempo de graça, é um tempo de oportunidade, é um tempo de salvação para nós e para centenas de milhares de pessoas. Algumas pessoas estão querendo trazer sobre si um sofrimento desnecessário, tá certo? Saindo, muitos... eu até ouvi uma história, rapidamente relato aqui, de uma família inteira que saiu para um sítio para viver longe, afastado, e de repente chegou lá, tinha que tomar leite de vaca, tinha que cultivar a terra, e eles não sabiam fazer nada disso. Tinha que cuidar de abelha e tudo mais, e eles não entendiam nada de sítio, nada, eles acabaram sofrendo demais e voltando para a cidade. Então, veja, tudo tem que ser feito com ordem, com segurança, com tranquilidade, debaixo da direção do Santo Espírito de Deus, ok? Muito importante isso mesmo, porque quando você vê lá em Mateus 24, Jesus também deu um sinal para os cristãos saírem de Jerusalém quando acontecesse uma coisa específica. E quando aconteceu, então eles saíram e todo mundo ficou salvo, né? Eu vou só fazer uma explicação antes de responder então a pergunta do pastor Heverson. As 7 últimas pragas, né, os 7 últimos flagelos, eles são construídos com referências a coisas que já aconteceram no Antigo Testamento. Se você olhar os 5 primeiros flagelos, eles estão fazendo referência direta
às coisas que aconteceram nas 10 pragas do Egito. E se você olhar os 2 últimos flagelos, eles também fazem referência às últimas pragas do Egito, às 10 pragas do Egito, mas eles também fazem referência à queda de Babilônia. Então, esses 5 primeiros flagelos, eles têm muito de um acontecimento literal, porque o dia do Êxodo, né, no Egito foi bem literal o que aconteceu, mas a linguagem que os profetas já usavam para falar da queda de Babilônia, ela foi muito simbólica. Se você olhar aqui, a 6ª praga, você vai ver que ela tem muitos símbolos. Ela fala de dragão, fala da besta, fala do falso profeta, que são símbolos. E a gente percebe, então, essa relação entre elas. E aí o pastor Heverson já pergunta para a gente, tá, mas sobre quem vai cair, então, essas pragas? Um ponto bem interessante é que o Apocalipse ele dá a entender que essas pragas elas vão acontecer ao redor do mundo. Não vai ser uma coisa que ninguém vai ficar sabendo. Vão acontecer ao redor do mundo. Só que a Ellen White ela explica então que não vão ser tipo o mundo inteiro ao mesmo tempo, mas vão ser em pontos pingados um por vez, né? E o pastor Heverson também já perguntou: e o povo que permanecer fiel a Deus deve temer as pragas? Quando você lê a descrição das pragas, especialmente o verso 2 do capítulo 16, lá deixa bem claro que as pragas vão cair sobre os que têm os adoradores da besta e da sua imagem, os que possuem a marca da besta. Então, aqueles que negaram o nome de Deus, que negaram a sua fé e a adoração direta a Deus, né, sobre esses vai cair as 7 últimas pragas. Pastor José Carlos, eu vou apertar um pouquinho mais. Quando a gente vê que o camarada tem assim uma certa carga, né, a gente tem que apertar para tirar um pouquinho mais, né? Pastor, a questão agora é relacionada a tempo. Você pode dizer, essas pragas, elas, pela Bíblia e pelas profecias, elas demoram um longo tempo, elas têm uma curta duração, elas são rápidas, pode demorar muito tempo, ou pode sofrer muito. Como é qual é a interpretação que se tem dessas pragas? Então, Mateus capítulo 24 diz que os últimos dias seriam abreviados, né? Por causa que se demorassem muitos, Jesus fala assim, se demorasse muito, né, talvez nem os eleitos permaneceriam. Então, a gente percebe que as pragas elas ocorrerão num período curtíssimo de tempo. O que é curtíssimo de tempo, a gente não tem muita noção, né? A gente não tem muita noção. Eu imagino, e eu fico pensando assim, inclusive, estava comentando com alguns amigos, né? Se acontecer tal coisa, eu não vou reclamar com Deus quando chegar no céu. Então, se as 7 últimas pragas caírem em 2 ou 3 dias, uma seguida da outra, não vou reclamar com Deus quando chegar no céu. Mas se demorarem 1 mês para acontecer as 7 últimas pragas, também não vou reclamar, porque é um tempo curto, né? Se demorarem 3, 4 meses, também é um tempo curto. Então, a gente não tem exatamente a noção de o que significa esse curtíssimo, mas que vão ser curtos os últimos momentos. E aí eu queria fazer um pequeno ponto aqui para você. Já para passar a palavra para o pastor Flávio, eu comecei falando sobre que no santuário celestial Jesus está fazendo uma intercessão, está atribuindo, está oferecendo a graça para cada um de nós. Vai chegar um momento em que isso não vai ser mais ofertado. Vai chegar um momento em que aqueles que receberam a graça vão permanecer salvos para sempre, mas aqueles que rejeitaram a graça não terão mais oportunidade de aceitar, não terão mais graça sendo oferecida. Então, hoje é o dia de aceitar essa graça. Não deixe para depois, porque o tempo está próximo. Muito bem. Então, nós vimos aqui 3 pontos já. A pregação do Evangelho, o decreto dominical e as pragas. E as pragas, ao serem derramadas sobre a terra, sobre aqueles que receberam o sinal da besta, já mostra que a porta da graça se fechou. E com isso, pastor Heverson, Jesus já está às portas, porque se a porta da graça fechou, é porque Jesus já saiu do santuário. E ele está dizendo que está consumado. E aí vem a volta de Jesus, né, pastor Heverson? Exatamente. As 7 pragas, eu gostei muito da explicação, da resposta das perguntas ali do pastor José Carlos. Ficou muito claro, né? A gente entende que as 7 pragas são os últimos avisos. Avisos que
mostram claramente, olha, Jesus está chegando aí, está vindo, agora não tem jeito mesmo, tá? Agora chegou a hora, né? Agora, a pergunta é, como será a volta de Jesus? Eu queria usar um texto da Bíblia, se você tiver com a sua Bíblia aí, esse texto você não pode deixar de ler, viu? Está com a sua Bíblia aí? Pega a sua Bíblia. Está no celular? Não tem problema. Abre aí o aplicativo, isso. Vou esperar você pegar a sua Bíblia, abrir o aplicativo, livro de Atos. Abriu aí? Atos, capítulo 1, versículo 9. Antes de Jesus subir aos céus, ele disse algumas palavras aos discípulos. Está em Atos 1, 8. Mas eu não vou ler o 8, vou ler o 9. Atos 1, 9 diz assim, ó, que ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. E uma nuvem o encobriu de seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá, e aqui preste atenção, eu vou repetir, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o viste subir. Ou seja, de que forma que Jesus subiu? Jesus estava ali no monte, conversando com os discípulos, dando as últimas orientações, fazendo promessas de que eles receberiam o poder do Espírito Santo, de que eles deveriam pregar o Evangelho. Isso deveria começar em Jerusalém, depois se expandir por todas as regiões e ir até os confins do mundo. E quando Jesus terminou de conversar com eles, Jesus começou, eu vou usar uma palavra aqui para você entender, começou a levitar. Começou a subir lentamente, como se ele tivesse ali algum drone por baixo dele que fosse subindo ele devagarinho. Ele foi subindo, 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 e os discípulos ficaram espantados com aquela cena e começaram a observar aquele homem que estava conversando com eles e agora começou a subir. E o texto diz que Jesus foi sendo encoberto pelas nuvens à vista deles. Então eles ficaram ali atônitos, ali espantados com aquela cena espetacular de ver um homem subindo, assim como viram quando Jesus andou sobre as águas, quando Lázaro foi ressuscitado, eles ficaram espantados. E enquanto eles estavam olhando para Jesus subindo, eis que o texto diz aqui, apareceram 2 homens, o texto usa a expressão 2 varões vestidos de branco, que perguntou aos discípulos, por que vocês estão olhando para as alturas? E então aí vem a sacada, né? Então, nós estamos vendo Jesus aqui. Eles falaram, não fique preocupado, do mesmo jeito, vocês viram Jesus subir, ele vai descer. Então aqui já responde muita coisa. Primeira coisa, Jesus vai vir de maneira corpórea, ou seja, do jeito que ele foi. Como é que ele foi? Ele estava de carne e osso. Então, do mesmo jeito que ele foi, ele voltará. Então, essa responde àquela questão que existe aí, de que Jesus vai vir de uma maneira secreta. Isso não vai acontecer. O texto de Apocalipse, capítulo 1, verso 7, diz assim, eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Isso não é simbólico, isso é literal. Todo o olho verá. Todo olho que estiver aqui na terra irá ver Jesus voltar nas nuvens dos céus. Outra situação que as pessoas questionam, mas pastor, o que acontecerá com os mortos? Bom, nós temos 2 grupos que estão mortos. Temos grupos de pessoas que são salvos, justos, que estão mortos, e temos ímpios mortos. Então, quando Jesus voltar, quando ele aparecer na nuvem do céu, vai acontecer algo espetacular. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, diz que os mortos em Cristo, verso 16, ressuscitarão primeiro. Então esse é o primeiro grande evento que vai acontecer quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Segundo, aí o texto diz, nós, os vivos, os que ficarmos, verso 17, seremos arrebatados. Aí as pessoas dizem, então, nós sumiremos, tem alguns carros que aparece ali um decalque escrito, olha, se você vê esse carro desgovernado,
fique tranquilo porque eu fui arrebatado. Isso é uma ilusão. Isso é antibíblico, né? Se você for para a Bíblia mesmo, você não vai ver isso de maneira clara na Bíblia. Que a Bíblia diz que nós seremos arrebatados, porque a palavra arrebatado é arrancados. Nós seremos arrancados, como diz lá em Mateus 24, né? 2 estarão no campus, um será levado e outro será deixado. Então, um vai subir e o outro vai ficar. Então, quando Jesus vir aparecendo na nuvem dos céus, a primeira coisa que vai acontecer, os mortos que morreram salvos serão ressuscitados e irão subir. Segundo, os vivos salvos também irão subir para encontrar com esse povo que foi ressuscitado e com Jesus. Agora, você pode perguntar, mas pastor, e os ímpios que morreram? Esses não serão ressuscitados. E os ímpios que estão vivos? Esses verão Jesus voltar, mas vão morrer. Mas o texto lá de Apocalipse 1:7 diz assim, pastor, até mesmo aqueles que o traspassaram o verão. Realmente, o texto bíblico diz que aquelas pessoas que estiveram com Jesus por ocasião da sua primeira vinda aqui na terra, que foram responsáveis por sua condenação, que foram responsáveis por toda aquela maldade, esses aí também serão ressuscitados. Sabe para quê? Para ver a glória de Jesus. Para ver a glória de Jesus. E esse evento, pastor Flávio, a volta de Jesus, é o centro do Apocalipse. A beleza do Apocalipse está na segurança de que Jesus vai voltar para nos resgatar. Esse, na verdade, é o maior evento da Bíblia, da história do universo, né? Porque Vai ser o maior evento. É o desfecho de tudo aquilo que é ruim na vida humana aqui na Terra. Então, o nosso coração, eu falo com empolgação porque é a nossa vida, né? É a espera, é trabalhar para que as pessoas saibam a verdade e aceitem a Jesus como seu Salvador para que eles possam subir com o Senhor. Pastor, eu penso duas coisas aí da sua fala. Você citou o texto de Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 16. Ali tem duas coisas. Primeiro, o apóstolo Paulo fala que de maneira nenhuma nós precederemos os que dormem, os que estão mortos. Ou seja, nós não vamos ir para o céu antes deles. Exato. E se você for em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51, fala que os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós teremos esse corpo aqui transformados num piscar de olhos. Então a gente vai para o céu com esse corpo aqui transformado. Exatamente. Aí uma coisa que eu pergunto para você, que tem muita gente que fala, porque tem pessoas que acreditam que as pessoas que são fiéis a Jesus, que andam com Jesus, que são crentes, já estão no céu. Então, se elas estão no céu, por que Jesus vai ressuscitar as pessoas que estão aqui na terra mortas? Tanto que em 1 Coríntios 15, 51 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 16, fala isso. Aí é uma coisa muito interessante, né? Eu vou fazer uma pergunta para você que está nos acompanhando, você internauta. Você pode até levantar a mão aí na sua casa, tá bom? Você que está nos acompanhando, você crê que Jesus veio aqui na terra mesmo? Você crê? Amém. Louvado seja Deus. Levanta a mão. Aí, eu creio, ó, meus amigos aqui também creem que Jesus veio aqui nessa terra, viveu aqui como homem. Agora, a segunda pergunta é, então, se você crê que Jesus veio aqui, que a história dele é real, então ótimo, agora nós podemos avançar. Agora, você crê que Jesus morreu e depois, no terceiro dia, ressuscitou e aí ele foi para o céu? Você crê nisso? Se você crê, diga amém. Pode responder aí Amém. Nos seus comentários aí, ó. Amém, eu creio. Então, eu outro dia estava num funeral e eu fiz essa pergunta para a maioria das pessoas. E eu cresci numa religião cristã. E lá nós tínhamos um credo, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E lá no meio do credo diz assim, Jesus Cristo desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então a pergunta é, quando que Jesus foi para o céu? Quando ele morreu ou quando ele ressuscitou? A resposta é simples. Ele foi depois que ele ressuscitou. Então, Tanto, pastor Jefferson, que quando uma das mulheres vai abraçá-lo ali depois da ressurreição, ele fala, calma, não me detenha que eu ainda não subi ao Pai. Não é isso? Exatamente. Então ele não foi para o céu. E depois que ele voltou, né, para encontrar-se com os discípulos, ele disse, agora sim, toda a autoridade me foi dada, tanto no céu como
na terra. E a crença da ressurreição é uma das fortes crenças cristãs. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, né, que se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então, se nós cremos em Jesus, eu me agarro muito no que Jesus disse para Marta. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Amém. Bom, então nós vimos aqui que a volta de Jesus, ela é corpórea, ela é literal e é visível. Todo olho verá, e as pessoas que morreram em Cristo ressuscitarão transformadas, nós vivos seremos transformados. E aí tem um ponto também, pastor Everson, que eu falei que eu ia pensar aqui, outro ponto, é que Jesus não tocará a terra. Em 1 Tessalonicenses, se você ler o versículo 4, aliás, o capítulo 4, a partir do versículo 16, 17, 18, você vai ver que os mortos em Cristo e os vivos subirão para o encontro do Senhor nos ares. Então Jesus não toca a terra. Tanto que Jesus diz, né? Se alguém disser, ei, Jesus ali ou ali, não acrediteis, porque Jesus não toca a terra. Amém por isso. Então Jesus vem. E aí os santos sobem, tanto aqueles que morreram, quanto aqueles que estarão vivos no dia da sua volta. E aí, o que acontece em seguida? Agora nós vamos ver o que vai acontecer no milênio. Como é que é isso? Vamos ver como é que vai ser isso? Vamos lá, pastor José Carlos. É contigo? Pastor Christian. É comigo. Vamos lá. A volta de Jesus, como bem disse o pastor Heverson, ela dá o start para uma contagem de tempo que a Bíblia apresenta aqui em Apocalipse, o capítulo 20. Esse start, ele é importante você ter isso na sua cabeça aí, porque com a volta de Cristo Jesus, já há uma polarização entre salvos no céu e perdidos na terra. Salvos no céu, vivos, seres humanos, e perdidos na terra, mortos, ok? Mas há um fenômeno interessante que acontece aqui em Apocalipse 20, que deixa a gente intrigado e muita gente com medo. Diz assim, Apocalipse capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco espaço de tempo. A cena que nós vemos aqui o Apocalipse descrevendo, e um detalhe para você, nós estamos diante de um dos textos mais difíceis da Bíblia, que é o Apocalipse capítulo 20 do Novo Testamento, e nós estamos também diante de uma cena muito clara, tá certo? Quando os justos estão salvos no céu e os perdidos estão mortos na terra, e Satanás ele está preso. O texto usa uma linguagem figurada para dizer que um anjo forte prendeu Satanás com correntes. Só que Satanás ele não pode ser preso por correntes. Então o que nós vemos aqui é uma linguagem figurada para ilustrar uma prisão circunstancial. Satanás agora não pode mais tentar ninguém. Ele está aqui na terra com os seus anjos, os maus, estão mortos, os justos estão no céu e ele está sozinho com os seus anjos. Não há quem tentar. É nesse sentido que nós vemos o autor do Apocalipse colocando Satanás dentro de uma prisão. Ok? Ele não está preso literalmente com correntes, é uma prisão circunstancial, porque a sua obra é matar, é destruir, é roubar, e ele não pode fazer isso. Ele está preso circunstancialmente. Pastor Ok? Christian, só para, não esquece o raciocínio não, mas uma coisa interessante, porque você está falando da prisão de Satanás. Ele está preso aqui numa prisão circunstancial. E aqui fala que o anjo prendeu ele no grande abismo. E nós vemos lá em 2 Pedro que com o evento da volta de Jesus, os elementos abrasados se desfarão. Haverá grande terremoto. Então não vai ficar pedra sobre pedra, né?
vai destruir todo o planeta. Por isso que também os ímpios vão morrer com a manifestação da glória de Cristo. Então vai ficar todo mundo morto. E aí, se nós formos ver o abismo, eu achava que abismo era um buraco. Porque a gente tem na nossa cultura que abismo é um buraco, né, um despenhadeiro. Mas se você for em Gênesis, a linguagem bíblica para abismo, quando Deus cria o mundo, no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, ali está se referindo ao abismo como um lugar desolado, sem forma e vazio. É como a terra vai ficar com a volta de Jesus. Exatamente. A terra desolada é esse abismo, tá certo? E é essa prisão circunstancial de Satanás. Algo mais que a gente pode destacar aqui, pastor Flávio, e é importante a gente ver aqui, então a situação do planeta Terra, do nosso meio ambiente aqui, é essa situação, terra desolada. Satanás, qual que é a prisão dele? Circunstancial, porque não há quem tentar, não há maldade a fazer, não tem como você fazer maldade a outras pessoas, está aqui ele e o time dele, ok? Vendo e colhendo consequências de escolhas. Agora uma pequena pausa e eu olho para você que está aí do outro lado da telinha. Eu pergunto a você. Satanás hoje, ele tenta você e eu de todas as formas. Ele tenta você e eu para tentar nos convencer de que aquilo que ele oferece é bom, é interessante, é gostoso, é prazeroso. Mas dá uma olhadinha para essa cena aqui. Dá uma olhadinha para essa cena aqui, onde é que ele termina. Onde é que termina a campanha de marketing dele. Ok? Essa é a realidade. Então veja você aí que está correndo atrás de dinheiro, só pelo dinheiro e só amor ao dinheiro, veja onde termina. Você que está correndo atrás do prazer e só atrás do prazer, veja onde termina a terra desolada. Muito bem, vamos para o outro cenário. O cenário no céu, os justos estão no céu. Agora, o que eles farão ao longo de todo esse tempo, de 1000 anos? Você encontra aqui em Apocalipse capítulo 20 uma dica para a gente poder entender esse assunto. Diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. A quem foi dada a autoridade de julgar? Aqueles que venceram a besta, a sua imagem. Ou seja, você e eu que pela graça de Deus seremos salvos, amém? Estaremos no céu. Então nos assentaremos nesse trono. Veja, essa imagem de tronos sendo colocados nos dá a imagem perfeita de um julgamento, de um tribunal, ok? Então você vai ter nesse momento, ao longo de 1000 anos, você vai ter acesso aos julgamentos de Deus, de cada pessoa, de cada caso, porque você vai chegar no céu e você vai perceber assim, puxa vida, mas o João não está aqui, rapaz, o João era tão bonitinho na igreja, mas Deus... E você tem que entender o seguinte, a sua cabeça não vai ser formatada como você formata um pendrive, tá? Você vai continuar sendo esse homem, essa mulher que você é aí. Você vai levar essas vivências, essas experiências para o céu. Então você vai chegar no céu e você vai se perguntar, rapaz, cadê o João? Cadê o Antônio? E aí os registros de Deus que serão abertos nesse momento e você vai ter acesso a eles, mostrarão por que um está e o outro não está. O juízo de Deus é aberto para que todos nós possamos comprovar as decisões que Deus tomou ao longo da história para tentar salvar o João, o Antônio, a Maria, o José, que não estão presentes nesse momento. Então, resumindo, os salvos no céu ao longo dos 1000 anos, eles participam da terceira fase do julgamento de Deus, que é a comprovação. Ilustrando para você que assiste futebol, é quando o juiz faz assim, ó, e ele corre lá para a câmera para ver e comprovar se foi uma irregularidade ou se não foi. Se foi, está lá. Como a gente sabe que Deus não comete irregularidades, mas Ele nos dá esse privilégio de checar todos os seus registros. A gente vai lá e vai conferir e ver que Deus é justo, que Deus amou o João, que não está lá, que Deus amou a Maria, que Deus fez infinitas coisas, ações, pregadores, sermões, mensagens, para salvar o João, a Maria, que não estão lá. Então Deus é justo. E nesse sentido o seu coração vai ter paz ao não ver o João, a Maria lá, porque você tem certeza e convicção de que Deus é justo. Pastor Flávio, então nesse momento aqui, a gente passou pelo milênio, tá certo? Passou pelo milênio. Os salvos do céu
reinando com Cristo ao longo de 1000 anos, checando os livros, conhecendo os grandes personagens da Bíblia, e aqui embaixo Satanás preso em uma prisão de circunstância, um local extremamente desolado, triste. É o fim daqueles que seguem o Satanás, o diabo, a antiga serpente no dia de hoje. Esse é o fim daqueles que seguem os caminhos de Satanás. E eu passo a bola para você. Vamos para onde agora? Vamos lá, vamos prosseguir. Heverson, quer falar alguma coisa? A minha pergunta é a fala do pastor José Carlos. Durante o milênio, os salvos estarão com Cristo reinando, comprovando ali. E eu gostei da ilustração, né? Vai ter um VAR de 1000 anos. Que VAR cumprido, né? 1000 anos de VAR. Agora pense nos bilhões de pessoas que já passaram por aqui. Exatamente, né? Revendo a vida dessas pessoas. Agora, depois do 1000 anos, do milênio, o que vai acontecer? É isso que a gente vai saber. O que vai acontecer, Pastor José Carlos. Essa é a hora. É aí que eu quero ver. O que Vamos vai ver. acontecer com o Satanás, né? Porque uma coisa a gente já viu. Satanás está preso aqui na terra por uma prisão circunstancial. Não tem ninguém para tentar. Os justos estão no céu e os ímpios estão na terra mortos. E até Jeremias fala de forma poética, os seus cadáveres estão sobre a terra e não tem ninguém para prantear, nem vermes comem seus cadáveres, estão estendidos sobre a terra. Então, pastor José Carlos. Pastor, o senhor tocou num assunto aqui, deixa eu fazer uma intervenção aqui. Talvez ele responda, né? Se ele não responder, eu vou ficar tranquilo também, que eu nunca vi ninguém falar sobre isso, mas vamos emendar. O Satanás está preso aqui na terra, já está preso aqui, né? Essa é a realidade, ele já está preso. Só que ele está solto porque nós estamos aqui. Ele fica enticando a gente. Mas durante o milênio, a gente fala assim que ele vai estar sozinho aqui. E os demônios? Vão estar com ele? Vão estar mortos? O que vai acontecer? Pastor, ajuda a gente aí. Você é um camarada gabaritado para responder essa pergunta. Não sei disso, não. Vai lá, pastor. Mas a pergunta a respeito dos demônios é que os demônios eles seguem o líder, né? Eles seguem o líder. E quando você vê lá em Apocalipse capítulo 12 e vários momentos do texto do Apocalipse, o texto vai dizer assim: o diabo e seus anjos, o diabo e seus anjos, o diabo e seus anjos. Então, quando ele fala diabo, ele está falando o conjunto. Eu entendo isso, pelo menos. Não sei se o senhor tem uma ideia diferente, mas eu entendo isso. E voltando à pergunta, então, o que vai acontecer depois? O verso 5 de Apocalipse 20 diz assim: o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, esse texto aqui, ele te dá a entender através do que ele não te diz. Ele te dá muita informação através do que não te diz. Ele diz o seguinte: o restante dos mortos não reviveram até aquele momento. Ou seja, depois daquele momento, eles revivem, né? E o que acontece quando eles revivem? Eu vou pegar aqui Apocalipse 20, verso 7 em diante. Vou ler alguns textos bíblicos. Diz o seguinte: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. Aqui a gente já vê que, de fato, a prisão de Satanás é circunstancial. Diz assim: ele será solto e sairá a seduzir, né? Então, a libertação dele é justamente o fato de ele poder seduzir agora as nações. O número, continuando o final do verso 8, o número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e noite pelos séculos dos séculos. E aí a gente tem a seguinte circunstância. O que acontece, a gente vê, eu vou citar aqui alguns outros textos, mas acabou o milênio, a cidade santa vai descer do céu, e os mortos pecadores, os mortos ímpios vão ressuscitar. Satanás vai convencer essas pessoas, como você está vendo aí na tela, Satanás vai convencer essas pessoas a tomar a cidade pela força.
O texto diz que eles sairá a seduzir as nações dos 4 cantos da terra e eles vão sitiar a cidade santa. Então Satanás vai convencê-los a tomar a cidade santa pela força. E o texto diz que quando isso acontecer vai cair fogo do céu e consumir. Olha a palavra que a Bíblia diz, consumir, ou seja, exterminar, né? Não vai sobrar nada. Só que Apocalipse tem um estilo muito interessante de escrever. Ele conta uma coisa de maneira rápida, depois ele volta, ele rebobina a fita, né? Para os mais antigos, os mais recentes não vão saber o que é isso, mas ele rebobina a fita e ele vai mais lentamente, vai numa câmera lenta para explicar melhor o que vai acontecer. E aí o verso 11 em diante explica. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu e não achou-se lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aqui João, o escritor do Apocalipse, ele explica melhor, ou na verdade Deus explica melhor para João, né? O anjo explica melhor para João, e mostra, né, que João viu isso daqui, o que acontece nesse ínterim entre eles atacarem a cidade santa e cair fogo do céu. O que acontece é que quando eles vão atacar a cidade santa, um trono aparece, um trono branco aparece e alguém assentado nesse trono. E aí começa um julgamento. E o verso 13 diz que foram julgados um por um segundo as suas obras. Ellen White, no Grande Conflito, explica melhor o que vai acontecer aqui, mas Ellen White fala que Jesus estará sentado nesse trono branco e quando eles virem a Jesus, eles vão perceber todas as coisas que eles fizeram de errado, e não só o que fizeram de errado, porque quem vai estar dentro da cidade santa também vai ter feito coisas erradas, mas todas as vezes que eles rejeitaram a graça de Jesus ao longo de sua vida. Nesse momento eles vão reconhecer que Jesus é justo, não só os ímpios, mas o próprio Satanás vai reconhecer que Jesus é justo. Apocalipse 15 vai dizer, justos e verdadeiros são teus caminhos, ó Rei das Nações, e nesse momento então cai fogo do céu e os consome. João então termina explicando o que significa isso, porque no verso 10 alguém pode entender que serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então alguém pode entender que vai durar para sempre o inferno ali queimando para toda a vida. Só que primeiro o verso 10 diz que o diabo, o falso profeta e a besta que vão estar nesse negócio que queima, que é atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Não fala dos ímpios em geral. Fala primeiro só do diabo, da besta e do falso profeta. A gente entende pelo livro de Apocalipse que besta e falso profeta são simbólicos. Então, o que Apocalipse 20, verso 10 está falando não é de algo que vai literalmente queimar pelos séculos dos séculos. E os versos 14 e 15 de Apocalipse 20 deixam isso muito claro. Porque ele diz o seguinte, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, quem for lançado para o lado de fogo vai morrer. O texto deixa bem claro, quem for lançado para o lado de fogo vai morrer e essa é a segunda morte. Então, o que vai acontecer é que esses ímpios vão receber, então, fogo e esse fogo vai consumi-los, como diz o verso 9. Malaquias 4, verso 1 diz que não vai sobrar nem raiz nem ramo. Então, tanto Satanás, quanto seus anjos, quanto os ímpios serão totalmente exterminados, né? E é importante lembrar que Mateus 25, ele diz o seguinte, o fogo está preparado para o diabo e seus anjos. O fogo está preparado para o diabo e seus anjos, não está preparado para você. Você só vai para lá se você quiser, se você escolher o lado deles. Mas é o céu que está preparado para você. Muito bom, pastor José Carlos. Deu para entender direitinho. Eu ia até fazer a pergunta, mas você já respondeu sobre a segunda morte. Que segunda, então, as pessoas vão reviver para serem julgadas e vão morrer agora eternamente, para que elas recebam o juízo, a aniquilação total, cientes. Por que elas estão sendo destruídas para sempre?
Então perceba que nós já estamos na reta final aqui dos nossos temas de hoje. Falamos sobre a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho vai atingir todo o globo. A Bíblia não fala, Jesus não fala que todos deveriam se converter. Ele apenas diz que o Evangelho do Reino seria pregado. E então virá também na sequência, ali nesse interim, o decreto dominical, onde separará os filhos de Deus dos homens que receberam o selo da besta. E quando sair o decreto dominical, muitos ainda aceitarão o selo de Deus e rejeitarão o selo da besta. Então ainda haverá oportunidade de conversão, mas então virá as pragas na sequência. E quando começarem a cair as pragas, é porque a porta da graça se fechou e Jesus não está mais no santuário celestial intercedendo por nós. E então, ao caírem as pragas, na sequência, acontece o maior acontecimento de todos do universo, a volta de Jesus. E vai ser um acontecimento extraordinário, porque todos os anjos virão na sua companhia. O Apocalipse fala que haverá silêncio no céu. Então, com a volta de Jesus, ele leva seus filhos, os ímpios morrem, Satanás fica preso aqui nessa terra durante 1000 anos, os justos no céu durante 1000 anos ali, tendo acesso ao livro da vida das pessoas que não estão lá, das pessoas que estão, poderão conversar com os profetas, uns com os outros, comer do fruto da árvore da vida e tantas outras maravilhas que está ali em Apocalipse, né? E então, depois de se completarem os 1000 anos, como o pastor José Carlos disse, a cidade santa desce, conforme Apocalipse 21, não está em ordem cronológica, Apocalipse 21 e 20. Fala da descida da cidade santa, mas em Apocalipse 20 fala tudo o que está acontecendo ali. Os ímpios cercam a cidade, e então o fogo desce, consome a todos, consome a Satanás. Mas aí então, pastor Heffer, acontece o que Deus com certeza está mais ansioso, falando numa linguagem humana, mais ansioso para acontecer, que é a renovação de todas as coisas. E como será isso, pastor Hefferson? Pastor, esse estudo aqui de hoje está muito bom. Na verdade, todos os estudos dessa série, Porque Creio Apocalipse, estão muito bons. Eu até convido você que está assistindo agora, se você perdeu algum episódio, você pode ir no canal do YouTube ou do Facebook, Adventistas VG, e assistir. Isso. Acompanhar toda a série para você entender esse final aqui, porque esse final aqui está maravilhoso. Para facilitar, pastor Everson, vamos deixar ali na descrição do vídeo o link para a pessoa acessar. Então, aí na descrição do vídeo, ela pode clicar que ela vai ter acesso a toda a série, na playlist ali do nosso canal. Você não pode perder, essa é uma série maravilhosa. E eu até digo a você, assista a série com a sua Bíblia na mão, fazendo anotações, ali riscando a sua Bíblia. E se você tiver dúvidas, pode comentar aí. O pastor Flávio aqui, ele vai te responder. Vai aparecer na tela um telefone, pastor. Exatamente. Vai entrar em contato com a gente, se quiser receber um estudo bíblico, quiser saber mais. Isso aí, se você quer estudar com mais profundidade, mais temas sobre Apocalipse, tem aí na descrição para você entrar em contato, para você fazer o estudo bíblico. E outra, você pode fazer o estudo bíblico de forma interativa online. Esse estudo pode ser feito pelo WhatsApp, você vai entrar em contato com a gente vai encaminhar você para alguém que vai te acompanhar. É um estudo bíblico feito pelo WhatsApp. Como é que é isso? Não, é bem fácil. Existe um bot aí que vai conversar com você, interagir, existe uma pessoa que também vai ajudar você a responder todas as suas perguntas. Sabe o que é mais interessante? É que no final do estudo, você recebe um certificado digital. E, além disso, você pode fazer outros cursos bíblicos que são muito interessantes. Mas, pastor, antes de ir para a minha parte, que é a parte da renovação, eu ainda queria fazer mais uma pergunta para aquele moço ali. Vamos lá. Ele falou tão bem. Eu estava aqui assim até maravilhado com a aula que ele deu para a gente aqui sobre o final do milênio, né? É muito bonito ver um pastor assim jovem que está com sede ali, com profundidade. Pastor, algumas igrejas dizem que o milênio, o final ali do milênio, será uma prorrogação, usando aqui já a linguagem figurada aqui do pastor Christian, né, do futebol, será uma prorrogação. As pessoas ali, quando elas ressuscitarem, elas terão uma última oportunidade de se arrepender e poder aceitar Jesus e ir para o céu. Isso é verdade? É uma distorção muito
estranha da cronologia escatológica, né, da cronologia dos últimos eventos, conforme a gente vê na Bíblia, né? Muitos dizem que a última semana lá de Daniel 9 vai para essa parte, enfim, é uma distorção muito estranha. Mas a gente viu lá em Apocalipse 15, o verso 8, que não haverá mais intercessão no santuário. Então não haverá mais oportunidade. A partir do momento do fechamento da porta da graça, não há mais oportunidade de salvação. Eu acredito, pastor Heverson, que essa ideia ela foi disseminada. É claro que os que pregam elas não são pessoas satânicas. A gente nunca pode julgar uma pessoa. Mas eu creio que essa ideia ela foi apresentada. Essa ideia ela é de alguma forma apresentada por Satanás, porque ela dá a ideia de que haverá uma segunda chance. Quando as segundas chances que Deus nos dá são hoje. Eu queria avançar um pouquinho com você. Sei que o nosso tempo já foi, mas, pastor, eu tenho visto aí, existem muitos filmes, séries e também literaturas que dão esta ideia, né? Alguns filmes, eles até começam com a imagem de uma terra desolada, cidades destruídas, as pessoas ali em busca de água, em busca de comida. E aí surge uma liderança, e essa liderança conduz eles a um oásis. E eles entram no oásis, eles tomam esse oásis e ali eles têm uma vida maravilhosa. Mas parece ser uma preparação da mente das pessoas para o que vai acontecer. Quando eu estou assistindo um filme, assim, eu vejo essas cenas, eu já... Rapaz, mas o Satanás já está doutrinando o povo bem antes, né? Preparando a cabeça das pessoas. Para as pessoas baixarem a guarda e ficarem tranquilas, Exatamente. acomodadas. E existem né? vários filmes, eu não vou citar aqui, né, mas você que gosta de assistir filmes e séries, você vai ver que existe essa ideia, né, de que esses filmes normalmente começam com imagens da terra desolada, as pessoas maltrapilhas, né, e parece que elas foram recentemente ressuscitadas, né? É como se sempre tivesse uma solução fora de Deus. Exatamente. O Nunca homem parece consegue Deus. resolver. Consegue resolver tudo, né? Mas isso não é bíblico. Agora, tem uma outra ideia também que se apresenta aí, as pessoas dizem assim, pastor Flávio, olha, nós iremos morar com Jesus no céu eternamente. E essa também não é uma ideia muito bíblica, né? Porque o pastor Christian explicou muito bem que nós estaremos no céu durante o milênio. Mas o pastor José Carlos disse que quando acabar o milênio, a cidade santa descerá dos céus. E aí, aqueles que estão nesse grupo aí, que vão ser ressuscitados e vão marchar sob a liderança do diabo, elas serão exterminadas, né? Ele disse muito claramente ali que vai descer fogo do céu. Fogo de Malaquias, né? Vai descer sobre todos, o diabo, a capetada toda. E aí vai morrer o mal, vai acabar o mal. Ele disse bem claramente, não sobrará nem ramo e nem raiz, não vai ficar nada. Aí vem o detalhe, esta terra aqui será restaurada, reconstruída. Deus purificará esta terra com fogo que descer do céu. E aí o livro do Apocalipse diz que a cidade santa descerá aqui. E ela será reimplantada aqui. E aqui nós viveremos em paz. Eu gosto do texto de Apocalipse, capítulo 21. Pega aí a sua Bíblia. Olha que lindo texto nós temos aqui. Diz assim, ó, verso 1, Apocalipse 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma voz vinda do céu dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E o verso 5 diz, e aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Que coisa maravilhosa. Deus vai vir
junto com a gente, vai descer aqui, e aí depois que tocar fogo em tudo, tiver tudo purificadinho, ele disse, assim como foi criado, e eu acho bem interessante o verso 5, pastor Flávio, é porque assim como foi criado os céus e a terra, você sabe como é que foi criado, né? Lá em Gênesis, capítulo 1, diz que Deus criou tudo com o poder de sua palavra. Né? Ele disse, haja luz, e houve luz. Haja relva, haja rio, mar, né? Haja animais, tudo foi criado pelo poder de sua palavra. E aqui no verso 5 diz então que ele está sentado no seu trono, na cidade santa, e ele vai então dizer, eis que faço novas todas as coisas. Então a terra vai ser recriada, vai ser refeita. E olha que coisa maravilhosa, pastor Flávio. Em Apocalipse não, agora em Isaías, no Antigo Testamento, eu separei aqui um texto, para a gente fechar essa parte, que eu gosto muito. Está em Isaías capítulo 66, e eu vou ler ali o verso, a partir do verso 21, porque muitas pessoas ficam pensando que, então nós vamos morar a eternidade com Deus, a gente vai ficar sentado numa nuvenzinha, tocando uma harpinha. Não é assim, né? Não é uma vida tão monótona assim, não. Não pense isso, não. Você imagine que a mente humana tem capacidade de criar tanta coisa boa, e você imagina agora ela sem maldade, na presença de Deus, podendo usar toda a sua capacidade. Olha o que diz Isaías 66, a partir do verso 21. Diz assim, eles edificarão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras de suas próprias mãos. Agora, Isaías ainda, 65, verso 23. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. E olha que coisa linda o verso 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Que coisa maravilhosa. Então nós teremos vida normal. Nós poderemos ter sonhos, fazer projetos, construir coisas, criar coisas. Deus vai restaurar essa capacidade que nós já temos, mas de uma maneira muito mais intensa. Mas você sabe o que eu acho mais lindo dessa história da nova terra? Sabe o que eu acho mais lindo? É que nós estaremos para sempre na presença de Deus. Não é bom estar na presença de Deus? Eu creio que você está sendo abençoado nesse momento. Sabe por quê? Porque nesse momento nós estamos na presença de Deus. Eu sei que muitos que estão assistindo aqui estão tendo a alegria de conhecer coisas novas, de ver detalhes que não tinham visto ainda. Agora você imagina nós estarmos na presença de Deus e Ele ensinando essas coisas que ficaram para nós obscuras em sua palavra, na sua Bíblia, nas profecias, explicando as coisas que ainda vão acontecer no futuro. Sabe, essa é a hora de você tomar a decisão. A gente está cansado desse mundo. Eu estou cansado, pastor. Estou cansado. Eu quero a nova terra. Eu quero um novo céu. Eu também quero, a pastor. presença física de Jesus diante de mim, para que eu possa abraçá-lo, para que nos momentos de dúvida, de dor, ou de alguma inquietação, eu possa encontrar paz presencialmente com Ele. Amém. Que maravilha isso, né? Você viu essa imagem que foi colocada aqui, né? Olha para ela mais uma vez. A imagem de Jesus com crianças, com famílias. É claro que é só uma ilustração, mas eu quero trazer você para a mão dele. Ali ficou meio embaçada porque distorce quando a gente amplia uma imagem, uma ilustração. Jesus carregará para sempre a marca da cruz na mão. Mas eu quero trazer uma ilustração para você dentro dessa marca. Neste momento,
Jesus apresenta para você mais uma vez essa marca para dizer o quanto Ele te ama. E olha de novo para essa marca. Jesus está desse jeito aqui neste momento. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, preste atenção, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eis que entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Essa passagem ela é fantástica porque ela diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, não era para a pessoa ouvir a batida? Obviamente sim, mas Jesus não está na sua porta apenas batendo, Ele está batendo e chamando por você. Ele está batendo na porta do seu coração. Você percebeu que tudo que foi falado aqui, desde a pregação do Evangelho, desde o decreto dominical, depois o derramamento das pragas, a volta de Jesus, o milênio, depois o retorno de Jesus aqui a essa terra junto com os santos, com a cidade santa, e a renovação de todas as coisas e a aniquilação do mal, tudo isso é uma demonstração grandiosa de amor por você. Deus, Ele te ama tanto que se fosse preciso Ele morreria de novo, mas o sacrifício dele é perfeito. E agora que você conseguiu ver um panorama geral de tudo o que vai acontecer, eu pergunto para você, o que é que você vai fazer? Você vai abrir o seu coração para Jesus entrar em seu coração? Para que Ele faça morada em seu coração? Ou você vai deixar a vida passar e você vai fazer parte daquele grupo que vai... Amigo, quando eu penso nisso, meu coração corta, porque naquele dia, depois do milênio, quando os ímpios forem ressuscitados, haverão dois grupos ali de ímpios. Dois grupos. Aqueles que rejeitaram completamente Jesus e não queriam saber de nada, de Bíblia, de Deus, de igreja, nada. E haverá um grupo que ouviu a mensagem. Um grupo que teve acesso à Bíblia, teve acesso a esses estudos aqui, mas foram absorvidos pelos prazeres deste mundo, foram conquistados e acabaram caindo e deixando de lado Deus, deixando de lado tudo que Deus oferece, o sacrifício de Cristo. E ao invés de aceitarem o sacrifício de Cristo por eles, sabe o que eles fizeram? Preferiram viver os prazeres momentâneos aqui dessa terra. E esse grupo vai ser o grupo que mais vai sofrer, sabe por quê? Porque eles vão olhar para Jesus naquele trono, como disse o pastor José Carlos, naquele grande trono branco, subindo acima das muralhas da grande cidade santa. E eles vão dizer, eu podia ter estado lá. Era para eu estar dentro da cidade santa. Mas eu não estou porque eu decidi estar aqui, eu preferi os prazeres da vida, do mundo, do que estar com Jesus. E aí vai ser tarde demais. Mas ainda, se você está ouvindo essa mensagem, é porque ainda não é tarde para você. E aí talvez você diga, mas pastor, olha a situação que eu estou tão longe de Cristo, eu estou tão afundado no pecado que eu acho que eu não tenho mais como voltar. Então eu estou aqui em nome de Jesus para dizer uma coisa, ninguém foi tão longe que não possa voltar. Ninguém está tão sujo que Jesus não possa limpar, não possa lavar. Por isso eu convido você neste momento em nome de Jesus. Tome a decisão mais importante da sua vida, se entregue a Jesus, aceite Jesus na sua vida, se prepare para se batizar, isso mesmo, seja batizado e tenha seus pecados lavados com a água que simboliza um novo nascimento. Tenha seu nome escrito no livro da vida. Tome essa decisão. Mas pastor, eu tenho que deixar muita coisa. Esqueça o que você tem que deixar. Aceite Jesus e se entregue para Ele. Ele vai ajudar você. Venha como você está. Entre em contato com a gente. O número está aparecendo aí na sua tela de novo. Diga, eu quero ser batizado, eu quero me entregar, eu quero me preparar para o batismo. Tome essa decisão em nome de Jesus, antes que seja tarde. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos se nós teremos uma outra chance. Agora é a hora de você tomar essa decisão. Então, em nome de Jesus, tome essa decisão.
Eu posso orar por você? Sim? Você vai ouvir uma canção agora. A Carla Curvo vai cantar uma música que eu quero que você pense no céu. Porque o céu já foi garantido para você, o céu é seu. Então pense no céu agora. E tome essa decisão. Enquanto ela canta, eu vou estar orando por você. E depois que ela cantar, eu quero mais uma vez entregar a sua vida a Jesus. Eu quero mais uma vez apelar ao seu coração. Entre em contato com a gente. E nós teremos o imenso prazer de te ajudar. Somos pecadores também. Mas nós estamos aqui como pecadores redimidos por Cristo. A te ajudar no que for preciso. A te abraçar. Então, faça essa oração neste momento. Se entregue a Jesus e entre em contato com a gente. Em nome de Jesus. Eu vou estar orando por você enquanto a Carla canta. Já posso ouvir os céus cantando, a terra clama pela sua vida, minha alma anseia o nosso encontro. Ele vem, Ele vem. Seus olhos são como de fogo e os seus cabelos brancos como a neve. Eu verei face a face. Ele vem, Ele vem, Ele vem. Saltando sobre os montes, Ele vem buscar a sua noiva. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Seus olhos são como de fogo e os seus cabelos brancos como a neve. Eu verei face a face. Ele vem, Ele vem, Ele vem. Saltando sobre os montes, Ele vem buscar a sua noiva. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ele vem saltando sobre os montes. Ele vem com toda a sua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Jerusalém, Jerusalém, Hosana, cantagrei, Hosana nas alturas, Hosana ao nosso Rei. Jerusalém, Jerusalém, a cantar e a cantar.
Saltando sobre os montes, ele veio buscar a sua noiva. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ele vem saltando sobre os montes, ele vem com toda a sua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar. Querido Deus, que privilégio nós tivemos de estudar um pouco mais sobre os últimos acontecimentos da história deste mundo. Obrigado porque nós vemos a Tua mão guiando o Teu povo. Obrigado porque o Senhor está nos dando mais uma chance de nos entregar ao Senhor. E esses Seus filhinhos que neste momento estão tomando a mais bonita e importante decisão de se batizarem, de se prepararem para o batismo, quero pedir que o Senhor não permita que o inimigo tenha poder sobre eles. Que essa decisão seja escrita na palma de sua mão e o Senhor guie os passos deles até a entrega e até aquele grande dia quando o Senhor voltar para nos buscar. Eu entrego a vida deles em tuas mãos, a vida dos seus filhinhos também que já se entregaram, a nossa vida. Reafirme mais uma vez a nossa entrega e nos conduza até aquele grande dia. Nós te pedimos tudo isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, né? Eu quero mais uma vez aqui agradecer aos pastores que estiveram aqui conosco. Pastor Heverson, Pastor Cristian, Pastor José Carlos, a toda a equipe, a todos que participaram tanto de forma direta ou indireta, os nossos amigos das Libras, os surdos que nos acompanham. E quero dizer mais uma vez, se você quer conhecer mais, entre em contato com a gente nesse telefone que está aparecendo aí. E se você perdeu algum assunto, algum tema da série do Apocalipse, ali na descrição você vai encontrar o link da playlist de nosso canal do YouTube. Então, faça isso, estude, se aprofunde e com certeza você vai conhecer um pouco mais da vontade de Deus para a sua vida, tá bom? E Deus abençoe muito você. Estamos ficando por aqui com essa série do Porque Creio, Apocalipse. Mas é claro que continuaremos estudando a Bíblia e se aprofundando em outros assuntos, com certeza. Então nós nos vemos no próximo encontro, na quarta-feira, no sábado, no domingo novamente. Deus abençoe muito você. Um grande abraço.